Ora, muito bom dia a todos. Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma sessão do webinar da Invictus Academy. Como já tem sido habitual, nós ciclicamente, mais ou menos de 15 em 15 dias, ou 2 vezes por mês, escolhemos um tema para que nós achamos de importância da atualidade da nossa atividade, para então nós discutirmos e falarmos um pouco sobre isso. Hoje temos como convidada especial a nossa mentora Paula Pedroso, que nos vai falar sobre uma sigla que muitas das vezes entra no nosso léxico do imobiliário há muitos anos. É uma sigla que na Europa não faz muito sentido se lermos à letra o que lá está, mas não é nada mais, nada menos que uma ferramenta de trabalho que é utilizada nos mercados, nomeadamente nos Estados Unidos e do Canadá, como uma principal ferramenta de trabalho dos profissionais de imobiliário. Nós aqui, o objetivo não é, acho eu, é no fundo debatermos qual é a nossa visão ou a nossa compreensão disto e, essencialmente, também olharmos para isto como uma oportunidade de partilharmos experiências e de nos tentar evoluir na mudança que a nossa carreira está a ter aqui na transição daquilo que nós estamos habituados a fazer, que é analogicamente e localmente uns com os outros, para o digital. Eh, eu tive a ideia ou pedi à Paula para fazer uma reflexão sobre isto, tendo em conta que eh, nos últimos tempos, cada vez mais, nós vemos vários contributos de colegas e muito bem, que contribuem com a criação de várias formas de nós podermos comunicar uns com os outros, mais ou menos de forma fechada e segura para podermos partilhar negócios e partilhar informação e, no fundo, não estamos a falar nada mais, nada menos de que um sistema que nos permite nós partilhar informação e partilhar também e partilhar negócios de forma muito mais ágil, muito mais simples e muito mais segura. Este é o objetivo, ou era o meu objetivo. E, portanto, eu vou passar já então a palavra à nossa convidada especial para ela então falarmos, para nos dizer o que é que nos traz hoje aqui neste tema. Paula, muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o convite, ter feito este trabalho, que é um trabalho que eu sei que foi muita investigação e, portanto, estou curioso para saber então o que é que temos para nos apresentar. Bom dia a todos. Estou um bocadinho rouca, mas estou aqui pronta para falar convosco, para explicar o que é isto, o MLS. Bom, esta parte tudo bem. Eu achei esta frase bastante interessante, que o futuro do imobiliário é colaborativo, digital e centrado no cliente. Portanto, nós temos mesmo que nos adaptar a isto. E, como o tema é o MLS, e o MLS é de facto o motor desta mudança. Como podemos transformar, a concorrência em cooperação? Portanto, é tal coisa que o David falou, os tais contactos que muitos estão aqui a tentar criar, grupos no WhatsApp, também outro género de grupos no Facebook e etc. Portanto, é como é que nós podemos transformar isto. Portanto, nós temos que encontrar formas de colaboração. Isto, de facto, é essencial para se realizar mais negócios, como é evidente, e ter, de facto, uma empresa de sucesso, porque todos nós somos empresários. Os desafios são comuns, atenção, porque isto há duplicação de imóveis, informação desatualizada, concorrência pouco saudável, e de facto nós temos que encontrar aqui desafios que nós estamos a encontrar são estes, que eu alinquei aqui alguns. Trabalhar isolado já não funciona, portanto, a falta de colaboração entre as agências limita os negócios e reduz as oportunidades. Eu, quando falo de agências, também falo nos agentes, como é evidente. Há caos da informação, os dados estão dispersos e duplicados e dificultam de facto a gestão e confundem o mercado.
os clientes ficam perdidos no meio deste processo, a experiência do cliente é muitas vezes fragmentada, pouco transparente e personalizada. Um setor ainda analógico, ausência de ferramentas digitais eficazes, atenção, eu reforço, eficazes, porque quase todas já têm ferramentas, mas são pouco eficazes, deixa muitos profissionais atrás da evolução do mercado. Gostaria aqui de vos dar uma ideia. Imaginem que um comprador que visita três agências encontra o mesmo imóvel com preços diferentes. O que é que vai acontecer? Ele perde a confiança, fica confuso e acaba por desistir de procurar alternativas. Este é o retrato do mercado com pouca colaboração, informação duplicada, ferramentas desatualizadas, mas quero-vos dar a boa nova, é que realmente há um caminho diferente e esse caminho é o MLS. O cliente hoje em dia exige rapidez e transparência nos resultados. E é aqui que entra o MLS. Portanto, o que é que no fundo é? É uma rede colaborativa que multiplica as oportunidades e transforma a forma como trabalhamos. Com o MLS, esta mudança torna-se simples, prática e cheia de potencial. O futuro do setor já começou e passa por aqui. Então, vamos lá falar o que é esta sigla do MLS. Assim, uma definição simples. Portanto, isto é o Multiple Listing Service ou Serviço de Listagem Múltipla. Uma explicação prática. É uma plataforma colaborativa e exclusiva para profissionais imobiliários, onde registam e partilham os imóveis disponíveis. No fundo, funciona como uma base de dados centralizada de imóveis, acessível apenas para profissionais autorizados. Portanto, gostava-vos de Hoy te deixar voy a aqui uma. contar algo que puede cambiar la forma en la que llevas tu agencia inmobiliaria. El CRM. eh, ok. Gostava-vos de deixar aqui uma mensagem chave. O MLS, e entendam isto, porque de facto é verdade, ele é a espinha dorsal da colaboração imobiliária. Objetivos e principais funções. Portanto, o MLS partilha, como eu já disse, a informação entre as agências, aumenta a exposição do imóvel, portanto, isto vai dar o quê? Mais potenciais compradores. Garantir dados consistentes e atualizados, no fundo, está tudo ali num único sítio, e promove a cooperação e partilha das comissões de forma transparente, claro, mediante os acordos que é essencial. Aqui, para as vantagens, para o proprietário, maior alcance, maior hipótese de vender mais rápido e ao melhor preço. Para o comprador, acesso a uma oferta completa, confiável e transparente. Para o agente, maior oportunidades de negócio, mesmo sem ser o agente angariador do imóvel. Gostava de vos dar aqui uma ideia do MLS versus portais. Portanto, aqui está um quadro que eu tive a fazer, portanto, com os critérios, depois isto fica gravado e vocês depois vão ler. Quem usa apenas agentes, o público em geral, os portais. Portanto, ver aqui o que é que isto está, para não estar a ler isto tudo, fiz aqui um resumo. No fundo, o MLS é uma rede profissional, como eu já falei, de informação validada, com qualidade e cooperação. Os portais são uma montra pública de grande visibilidade, mas menor no controle da qualidade. A mensagem-chave para aqui é:
Estas duas realidades não competem entre si, mas sim complementam-se. Portanto, é importante estar também nos portais. Em resumo, o MLS é uma biblioteca central de imóveis criada para unir em vez de dividir os profissionais do setor, portanto, todos os agentes, tornando o processo mais rápido, transparente e eficiente para todas as partes. O MLS não é apenas uma ferramenta, é uma mudança de mentalidade. Ok? Portanto, tem que começar a pensar que algumas coisas nós vamos ter que mudar no nosso dia a dia, da forma como tratamos os dados. Quando partilhamos, ganhamos todos: proprietários, compradores e profissionais. O futuro do imobiliário não está em trabalharmos sozinhos, como eu já referi, mas sim em rede. Gostava de contar-vos aqui uma história para vocês tentarem perceber isto de uma forma mais clara. Imaginem que há dois agentes. Um escolheu evoluir e o outro deixou-se estar para ver como é que as coisas andam. O primeiro continua a trabalhar como sempre fez, sozinho, com a sua carteira limitada de imóveis, a depender apenas do seu esforço. O segundo decide entrar no MLS e, de repente, a sua forma de trabalhar muda radicalmente. Mais negócios fechados, em vez de ter 20 imóveis, passa a ter acesso a centenas, graças à colaboração, fecha mais negócios e mais rápido. Expansão da sua rede. Já não trabalha sozinho, conecta-se com outros profissionais, cria parcerias e recebe contactos que antes não teria acesso. No fundo, o que é que aconteceu? Ele tornou a sua atividade mais profissional. Como? Com uma informação mais transparente e confiável. Assim, começou a transmitir mais credibilidade aos seus clientes, deixou de ser um mais agente para ser visto como um consultor de confiança. Ele teve que fazer um caminho, ele preparou o seu futuro. Portanto, é aqui também a mensagem que eu vos deixo, para começarem a pensar em preparar o vosso futuro. Enquanto outros ainda resistem à digitalização, ele já está na linha da frente, preparado para o mercado da amanhã. No final, enquanto o primeiro agente continua a lutar sozinho, o segundo cresceu, multiplicou os seus negócios e conquistou a confiança dos clientes. Portanto, esta é a oportunidade que o MLS traz para todos nós. Isto é muito importante. Paulo, Aqui, eu acho que o slide está parado, pelo menos para mim, está na comparação. sim, Ok. eu deixei aqui Ah, parado exatamente para vocês terem tempo para estar a ler isto e analisar. perceberem a Ok, tabela obrigado. enquanto eu estava a contar a história. Tá bom. Portanto, aqui uma conclusão e chamada de atenção. O MLS é o futuro. Estamos a preparar um MLS e este será ponto para o futuro, ok? A revolução imobiliária já começou e aqui cada um de nós tem que tomar a sua posição. Ou vai ficar de fora ou é o protagonista. Portanto, o futuro não se prepara, constrói-se. É tal mudança que eu quero-vos deixar. Portanto, vocês têm que pensar que vão ter que mudar um bocado a forma de trabalhar os vossos dados. E então, como é que queres ser? Protagonista da evolução imobiliária? Eu acho que sim, todos nós queremos ser. E qual destes agentes é que nós que querem ser nos próximos anos? Ok?
E é aqui que eu vos deixo e quero agradecer-vos e deixar aqui tempo para perguntas e respostas concretamente. Mas, David, acho que tem aqui uma surpresa para nós, não é? Mas antes disso, vamos então aqui abrir aqui o debate e uma vez que lá está, como sempre, consegue em muito pouco tempo dizer muita coisa. Acho que foi uma abordagem, embora geral, mas muito elucidativa. Então eu vou abrir aqui o debate e peço a vossa colaboração para, daquilo que vocês viram, primeiro, o que é que entenderam e segundo, qual é, no fundo, as dúvidas ou a diferença, vá lá, a diferença daquilo que entendem que poderá ser esta história como é que nós nos podemos organizar melhor, se calhar, como é que nós nos podemos, embora sejamos de empresas diferentes, marcas diferentes, interesses diferentes, mercados diferentes, como é que nós nos podemos coordenar entre todos e ter acesso a essa informação e trabalharmos em cooperação, como disse a Paulo, uns com os outros. Ora, quem é que quer começar? Posso começar eu? Bom dia a todos. Bom dia. Por exemplo, aqui na Ilha da Madeira nota-se, e no mercado aqui regional, nota-se recentemente uma grande abertura dos colegas para a partilha. Para a partilha de imóveis, vários grupos do WhatsApp criados, ou seja, é sinal que se calhar a procura começa a cair e as pessoas, não, em vez de estarem a esconder imóveis, começam a partilhá-los. Eu sempre acreditei nesta solução. Acho que quanto mais rápido fizermos um negócio, mesmo que seja em partilha, melhor para toda a gente, melhor para quem vende, para quem compra e para nós, porque começamos a trabalhar no outro cliente e noutro negócio. Por isso, obviamente, acredito neste tipo de solução. Obviamente estou curioso para ver a qualidade da mesma, a interação, como é que funciona. Obviamente tenho aqui algumas dúvidas, mas penso que vocês um dia destes vão-nos ter uma surpresa e vão-nos deixar deitar o olho. É, no fundo, o que é que eu tentei fazer aqui nesta apresentação? É, explicar-vos que temos que mudar a nossa forma de trabalhar com o MLS. E porque de facto ele é, o futuro, isso é que não há dúvida nenhuma, que nós todos vamos ter que caminhar para isso. E é uma preparação e dar-vos uma ideia, o que é os benefícios, portanto, as partilhas, tirar-vos dúvidas do que é o MLS versus os portais e grupos do WhatsApp. No fundo, as pessoas, isto é um caminho que se está a fazer, os tais grupos do WhatsApp e Facebook e Insta que andam aí a percorrer a correr, no fundo, é o nosso percurso para chegarmos ao MLS. Agora, para entrarmos efetivamente a trabalhar com o MLS, nós temos que mudar. Mudar a qualidade, portanto, da fotoreportagem, seja ele vídeo, fotografias, etc. Qualidade dos dados, e para isso é muito importante eles estarem centralizados num único sítio. E também uma grande qualidade e muita ética com os nossos parceiros, os outros agentes de todas as agências, incluindo a nossa, como é óbvio, não é? E isto é que de facto vai ser a construção de um verdadeiro MLS, portanto, a tal, tudo depositado numa única base de dados, partilhada só por profissionais, ok? E estabelecer a tal relação de confiança, tanto com o cliente como com o parceiro. Isso é muito importante, ok? Ora, mais reflexões, ou mais críticas, ou mais perguntas, ou mais dúvidas.
senão eu vou pôr a minha. No fundo, aquilo que eu percebo, e a sigla MLS é americana, portanto, podemos aqui discutir o que é tecnicamente, não sei quanto, mas eu resumo, o meu objetivo é resumir isto em duas situações. A primeira é nós termos uma forma de comunicar de forma segura, de forma simples, de forma transparente, de profissionais para profissionais. Independentemente da marca que a gente representa, independentemente de trabalharmos sozinhos ou acompanhados, independentemente de sermos uma imobiliária independente ou sermos uma rede, no fundo, termos uma base onde nós podamos, de forma segura, transparente e leal, no fundo, e ética, comunicarmos e partilharmos informação e conhecimento entre todos. Depois, também temos que perceber que todos nós temos uma cultura na Europa de concorrência. E aqui a ideia é colaboração. Passar a palavra concorrência para colaborar. Pronto. Nós não somos inimigos de ninguém. Nós aqui no imobiliário temos que ser parceiros e, e centralizar toda a informação, ou tentar centralizar toda a informação, num local que seja independente, que seja neutro e que no fundo, seja o nosso veículo fechado, onde tudo isto pode funcionar. Que eu conheça no mercado, ainda, apesar de várias tentativas há muitos anos, ainda não existe nada onde nós possamos nos subscrever e ter esta certeza, esta segurança de forma organizada, porque todas as tentativas que foram feitas até agora tiveram, na minha perspectiva, uma grande dificuldade, que foi a incapacidade das pessoas se entenderem e de colaborarem e cooperarem para um objetivo único. Todos nós que estamos aqui pertencemos, ou somos colegas, pertencemos à EXP, portanto, já estamos dentro de uma comunidade e que, pela nossa cultura da comunidade, já temos esse espírito colaborativo. Ora, o que nós estamos aqui a tentar contribuir é para que esse espírito colaborativo que nós temos passe também para fora da EXP e a gente consiga atrair para a nossa rede de contactos todos aqueles contactos que nós contactamos todos os dias e que trabalhamos muito todos os dias porque pedem-nos informações e a gente pede informações, mas está tudo de forma desorganizada e ser capaz de colocar tudo isto num local onde toda a gente tenha acesso, onde toda a gente possa controlar a informação que pode ser divulgada ou não, e onde toda a gente saiba a certeza de que tudo o que ali se passa é seguro e que no final tudo está organizado de forma a que não haja problemas com ninguém e nós cumprimos todas as regras, quer sejam legais, quer sejam éticas e quer sejam de transparência. Esta é a minha visão do que é essa sigla, não é? Agora, tecnicamente, depois podemos discutir se é mais para a direita, se é mais para a esquerda, se faz mais isto, faz mais aquilo, mas essa aí. Paula, estou certo ou estou errado? Está certo, certíssimo. Bom Ernest, bom dia. dia. Bom dia. Eu só quero. Já agora, antes só uma pergunta. Passou bem aí o tempo estado nos Açores ou como é que está aí? Não, isto aqui está passando agora. Estamos no meio no olho do fogo aqui. Está alto. Mas, anyways, é só para dizer, Paulo, obrigado pela apresentação. E, quer dizer, o MLS é uma ferramenta, é um nome. Existe mais de 1000 MLS, quer dizer, tem Strata, tem Stellar, tem vários, quer dizer, imagina que é o Alfredo, o Casafari, blá, 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 por aí fora. Então, não é só a participação, que isto é uma pequena parte de um MLS, a partilha, de partilhar os negócios, mas um MLS, já estamos há 3 anos a criar um MLS internacional. Esta semana está
o terceiro oficial evento do MLS International está sendo em Toronto, no Canadá, que não tem nada a ver com o International, que lá já existe. Mas como eles pagaram mais dinheiro, está lá, they're the host. Eles já estão a fazer a festa lá. Mas o MLS agora já está no Egito, já tem vários países aqui na Europa, já está a funcionar. Mas para ter um MLS verdadeiro, tem aqui várias coisas que têm que ser. Então, a fundação tem que ter uma associação dos corretores, não dos brokers, não das imobiliárias. Isso já existe. Tem as licenças do MI, essa coisa toda. Uns querem, outros não querem, eles não querem saber. Mas tem que ser os agentes. Quer dizer, não temos licença. Em primeiro lugar, tem que ter o MLS, é a fundação, a alma do MLS é ética. Tem que ter um curso de ética, tem que ser treinado, tem que obedecer aquelas regras, e se falhar aquelas regras, os membros são obrigatórios, por lei, como é que se diz? A guardar uns aos outros. Imagina se o David tivesse a fazer uma coisa que eu acho que está a prejudicar a nossa marca, a nossa indústria. É o meu dever chegar, David, isso não se pode fazer assim, e se ele não corrigir, é obrigatório fazer uma queixa dele e ele tem que ter consequências. Então, quando em Portugal não tiver uma associação de corretores e corretoras, ou seja, lá, de agentes imobiliários, nunca vamos ter um MLS que vai funcionar propriamente. Está a compreender? O governo, óbvio, nos outros países que estão a abrir o MLS na Europa e na Ásia, é que o governo está-se a entender porque tem que proteger o público. Isto é a primeira coisa. Proteger o público. E depois, o mais importante do MLS, a participação, isso é automático. A gente já faz partilhas aqui. Alguns fazem, outros não fazem, aquela coisa toda. E lá a mesma coisa. Se não quiseres ser parte do MLS, normalmente, muitas imobiliárias, se não fores parte do MLS, se não quiseres pagar para ser membro do MLS, estás fora. Vai trabalhar para outra companhia, e é muito poucas companhias que não se inscrevem para um MLS. É poucos. Mas na área de comercial, porque tem muita coisa privada e exclusivo, o que a gente lá chama exclusivo. Aqui a gente chama ou é MLS listing ou é aberto, ou é exclusivo. Desculpa, a gente não trabalha em aberto. Aberto é um pocket listing, nem se fala nisso. Trabalhar em aberto não é uma coisa que a gente fala. Isso é chegar perto de um vendedor e dizer assim, queres vender a casa? Traz um cliente que eu vendo. Isto é aberto. Right? Essa coisa toda. E trabalhar com os compradores agora, coisa. Mas o mais importante da MLS é a informação. Se a gente abrisse um MLS aqui em Portugal, para ele ser uma ferramenta válida, temos que esperar aqui uns 18 a 24 meses. Há dados. Porque o que acontece no MLS, as regras do MLS, tu tens que reportar tudo que se passa dentro de 48 horas. Vendeu, não vendeu, cancelou a angriação ou expirou. Acabou o contrato. Abres um MLS, tem duas partes do MLS. Tem a parte que o público vê, que é limitado a informação. Eles vão no search, realtor.ca, realtor.com. Tu vês lá todas as casas que estão à venda nos Estados Unidos ou no Canadá. Todas estão dentro todos os MLS. É obrigatório meter nesse registro central, nacional. E então, aquela informação fica gravada. Em Toronto o MLS começou em 73. E agora eu posso ir buscar informação de uma casa que foi vendida em 1973. Imagina que eu tenho a direção de uma casa e posso ver o histórico de todas as compras desde aquela data que começou a gravar as informações, e fica sempre gravado. E lá mostra tudo. A gente lá mostra tudo. Aqui não quer dizer, não se pode ver uma venda. Então, isso não é só a gente mudar a coisa de fazer partilhas. É a colaboração de marcar, é obrigatório. Por exemplo, aquela base de dados fica nosso. Por isso é que é uma associação. Aquilo pretende a associação, não pretende o público. Então aquela informação toda é nossa. Sim. E depois quem é que se aproveita daquilo? Os advogados, os gajos fazem as avaliações, eles pagam para ter acesso àquilo também. Ou outras companhias, que foi um erro da parte deles que nunca deviam ter dado. Para usar um MLS, tem que usar um código. Toda vez que vai entrar,
tem que ter o two-phase authentication, não sei dizer, Paula, diz, help me. Quer dizer, não é só fazer uma chave de entrada, no fundo. uma chave de entrada, thank you very much. Quer dizer, se não é membro em good standing, se não tiver a pagar ou está fora, por qualquer razão, não entra. Claro. O que aconteceu, e aquela chave de entrada está sempre a mudar, eu penso que a 3 em 3 minutos. Quer dizer, tens que marcar, eles mandam um PIN e pões lá o PIN. O que é que estava a dar? As pessoas estavam a dar a chave de entrada para todo o mundo e estava a entrar todo mundo quem queria. Dava para o meu primo, meu tio, vai lá o MLS e vai ver as coisas. Veja o que tem de tudo. E o que é que diz lá no MLS? O dia do que foi o contrato assinado, o dia que termina, o nome do vendedor, o nome, toda a informação, toda a documentação, preparado para fazer uma oferta, para fazer um CPCV. Eu não preciso ligar para ninguém, está lá tudo. Eu faço o que tenho que fazer. Isto é o base da informação, por isso que tem coisa mais importante que eu digo, que é a coisa mais importante, é a ética de usar essa informação, e quem abusar de usar essa informação está fora. Claro, no fundo Aqui foi... não tem competências, aqui não tem nada. O seguro que eles têm para o imobiliário it's a joke. Eu vou vender um prédio de 10, 20, 30 milhões e tenho um seguro de 20 mil. Vai para o tribunal para quantos anos? Vai para ganhar o quê? Quer dizer, não tem um seguro, não tem essas coisas todas. Então, porque tem essa segurança, tem essas coisas todas, é muito importante. Então, base de dados, que é a coisa mais importante. Imagina, tu sabes o preço certo de uma casa entre o mercado que está vendido. Não é como a gente faz aqui um CMA. A gente faz aqui um estudo de mercado do quê? O que está à venda. Vou procurar numa área que tem lá 20 vendedores e os 20 vendedores são doidos. Então aquele está fora, não é o preço certo. Sim, sim. Foi vendido, o que está à venda não tem nada a ver com o caso. O preço que estão a pedir não é o preço de venda. Eu preço esse preço, vou vender, vou comprar por coisa. O vizinho também está maluco como eu e o outro vizinho mais abaixo é mais maluco que nós todos. Então isto como é que faz? Isto não me faz sentido. Isso foi uma das coisas. Quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, eu falei, what the heck? Isso é uma coisa fora do normal. No fundo, Ernest, foi aquilo que eu quis passar. É preparar os agentes para a tal ponte, não é? Ter muito cuidado, tem que pensar que tem que mudar na qualidade, principalmente na qualidade da informação, registarem na base de dados. Na ética, é evidente, isso tem que estar sempre presente, tanto para fora, para clientes, sejam eles compradores ou vendedores, e também para com os colegas. Isso é evidente. E também terem que pensar que, a partir do momento em que estejam a trabalhar numa ferramenta de LMS, que têm que começar a registrar as coisas praticamente ao minuto. Porque aquela coisa das 48 horas, Ernest, eu compreendo, mas para mim já é passado. Porque as coisas têm que ser registadas no segundo. Eu vendi a casa, tenho que ter um telemóvel que eu comunique que a casa foi vendida. Não, mas isto E ela registra. é Isso impossível, para Paulo. mim, A lei não permite. Porque eu, se for fazer um negócio agora, termino agora sexta-feira à noite, e depois tem até segunda-feira, ou estou no meio de muitas coisas, ninguém vai parar tudo. Isso era impossível. Para ser police that, quer dizer, para ter uma polícia para ver que não fizeste isso em 5 minutos, quer dizer, mas tem que ficar lá, temos essa coisa. Se for apanhado, tens 20, tens 40, o máximo 20, não é que não seja num minuto. sim, Pode ser sim, num sim, minuto, sim. não pode ser mais de 48 horas. Está a compreender? Eu compreendo, mas aquilo que eu quero dizer é que hoje em dia já existem ferramentas em que essas coisas podem fazer de uma forma completamente simples. Basta conversar com o telemóvel e as coisas ficam registadas. Isto hoje em dia já existe. Abres o teu MLS, vês lá todas as tuas angriações e diz atividade. Está à venda, está vendido condicional, está fora do mercado, expirou. Claro. Acabou. Aquilo é 3 segundos. Se não expirou, acaba automaticamente. Ele cai fora, Exato. não precisas marcar nada. Right? Exato. Mas imagina, vender uma casa com uma condição e tem lá o prazo. Tem lá o prazo. Essa casa ainda está à venda, vamos ver, mas está vendido com a condição de 7 dias, 20 dias, 30 dias, não sei o que mais, lá da avó vir benzer a casa, seja lá o que for, e quando a avó não benzer a casa, não faz negócio. E depois vai para o contrato, e depois diz qual é o dia que vai fechar o negócio.
essa informação fica lá tudo gravado. Tem Isso é que ser muito, mesmo. com muito cuidado. Então, esta mudança quer dizer, esse Mentalidade. treino, não sei o quê, imagina, precisamos de 2 anos desse, e olha lá se 2 anos é o suficiente. Está a compreender? Claro, Então, claro. quando tiver uma associação, quando não tiver uma licença, não sei o que mais, no Brasil já é diferente. Right? Eles têm que ir a um Claro. treino, têm que ter uma licença, têm que ter o quê? E essas coisas da ética e como é que pode ficar. E depois lá, a gente diz que é o RICO, que é o Real Estate Council of Ontario, tem o governador não é independente, não tem nada a ver com o governo. É o nosso, imagina, todas as imobiliárias ou todos os corretores em Portugal, seja lá, a gente não sabe quanto é que é, a gente não sabe quem é um agente, se é 30 mil, se é 40, se é 60, se é... Eu tinha uma piada que dizia... Fala-se em 60K. Pronto, 60K. Quando o Glenn perguntou quantos agentes em Portugal, ele disse que era 10 milhões e 800 mil. Quer dizer, todo mundo pode ser um corretor aqui, não precisa, qualquer pessoa pode ser. Agora, a gente sabe quantas imobiliárias registradas é que estão lá dentro, mas não se sabe quantos corretores. Isso é essa coisa toda. Mas toda essa informação, então, essa associação tem que ser fundamental, depois é que vai começar o MLS. Já tentaram várias vezes pôr o cavalo em frente da carroça, it doesn't work that way. Não trabalha. Penso que foi na Croácia que tem agora o MLS, desculpa se estou enganado, é um daqueles países por ali, Romênia, o homem há 12 anos começou o MLS e quanto eles não mudaram, nunca funcionou. Tiveram que começar o treino, em treinar as pessoas, tirar a coisa por coisa, mesmo que a gente não tiver aqui uma licença, mas pelo menos os membros têm que ter acesso e têm que pagar. Tem um custo. Eu já tentei trazer o MLS há 2 anos para Portugal, mas o custo vai custar à volta de 10 mil por mês. Para começar, é advogados, é contabilistas, é contas do banco, tem que receber dinheiro, depois o outro paga, não paga, essas coisas todas. E depois tem o custo do sistema, o MLS, tem que pagar uma licença para utilizar. Até encontrei muito mais barato. Tínhamos falado que no início tínhamos de ter 600 agentes. Eu cheguei a começar um MLS com 100. Mas precisa uma pessoa. Precisa uma pessoa para estar a verificar, porque quando entra no MLS tem que estar tudo exatamente. É como a gente temos o idealista, não sei o que mais. Tem que entrar tudo certinho para caber dentro da caixa deles. E tem certas informações que é mandatório e outras é voluntário. Essa coisa toda. Quer dizer, é normal. Qualquer solução de software, isso é normal. Eu fico contente porque agora isto está cada vez mais falado. Pelo menos desde o tempo que eu estou aqui, cada vez estou a ouvir mais. As pessoas já estão... Vocês estão aqui a ouvir. Há 5 anos atrás a gente dizia um MLS. What? O que era isso? Alguns sabiam, mas eram muito poucos. É verdade. Dar aqui a palavra, obrigada, Ernest, dar aqui a palavra ao Edmundo, que também já está aqui com a mão levantada faz tempo. Com stress. Bons dias a todos. Bom Antes de dia. mais, parabéns pela iniciativa e pelo espetáculo. É bom que tenhamos aqui uma consciência de uma coisa. O MLS nos Estados Unidos, e nós temos muitas vezes que ir buscar aquilo que é o melhor, não é? Mas a mentalidade dos Estados Unidos é uma mentalidade super liberal e super mercantil. Portanto, o que é que sucede? Nós, para já, na mentalidade europeia, União Europeia, temos logo aqui um entrave muito forte a pelo menos 40% da informação que pretendemos colocar do MLS, que é exatamente o Código da Proteção de Dados. Ou seja, mesmo que o cliente a passe e nos assine a Declaração da Proteção de Dados, aquilo que ele está a nos permitir é que não é para a divulgação, mas sim unicamente para o manuseamento de dados para aquela situação em concreto. Resultado. Interno. Ou seja, eu não posso facultar aquilo a terceiros, seja de que forma for. Daí é que eu tenho graves problemas em saber, e muitas vezes, na brincadeira, eu costumo dizer, não é porque o vizinho disse que ia pôs à venda a casa por 800 mil euros que ela foi vendida por 800. Se calhar até foi vendida por 500. Mas ele nunca vai dizer. Pronto, não quer ficar. Ou seja, tu só vais conseguir saber essa informação se fores efetivamente, portanto, o que implica que ainda há um caminho muito grande a percorrer,
que é uma verdade. Agora, é lógico que podemos começar uma base de dados MLS interna, privada, sem intuito comercial, unicamente para os operadores, ou, no caso, neste caso é a XP, para outros colaboradores que venham e que tenham que seguir uma conduta de ética muito objetiva e colocar aquela informação lá, sim, sem documentação. Porquê? Porque se tiver documentação vai estar no crivo e pode ser submetida a uma situação judicial. Depois temos aqui, na Europa, principalmente nos países mediterrâneos, não vou chamar na Europa, mas nos países mediterrâneos, uma cultura muito má, que é o jardim do meu vizinho é melhor que o meu e não pode ser melhor que o meu, não é? Aquilo que há pouco o Maurício estava a dizer, e com toda a razão, isto é ótimo. E a mentalidade é preferível partilhar o negócio e concretizarmos um negócio do que não o concretizar, perfeitamente de acordo, mas a verdade é que em Portugal, muitas das vezes, aquilo que aparece é, se eu puder não fazer o negócio ou criar expectativas, ou ando aqui e não passa a informação completa, ou dou, não é ajudar, não é trabalharmos para concretizar. Pá, ganha-se menos, sim senhora, vendemos em quanto. Congelou. É as coisas da tecnologia. Sim, É porque verdade. para já nós não ter, que é o mais provável, porque depois sucede outra coisa. A partir do momento, e como muito bem disse o Ernest, todo o mundo pode vender casas, enquanto não houver uma profissionalização do mediador de, não é a empresa, é o mediador por si mesmo, ok? Portanto, a única pessoa que pode fazer ou promover a venda de uma habitação, ou de um imóvel, ou de um negócio, é um mediador imobiliário, ponto. Pode ter por trás consultores, pode estar a trabalhar com ele consultores, mas é ele que é o responsável, é ele que mete a cara. A partir do momento em que tenhamos isto, não é? Em que não podem ser os advogados, não pode ser isto, não pode ser aquilo, não. É um mediador que trabalha com um gabinete de advogados, que trabalha com um gabinete de consultadoria. A partir do momento em que existe esta profissionalização, que é isso que eu me debato um bocado, aí já começamos a ter as coisas muito mais lineares e muito mais francas. Enquanto não existir isso, ok, vai estando o complicómetro, como eu lhe costumo dizer. É Mas pronto, verdade. mas é verdade que o caminho num futuro próximo é esse, e aquilo que temos que nos debater é ir criando o nosso próprio MLS numa comunidade em que dessa forma conseguimos. Porquê? Porque o objetivo do MLS é só um, é prestarmos o máximo de informação, é extrairmos dali um conjunto de dados que me faça tomar uma decisão correta quando faço uma avaliação numa determinada região, num determinado setor, numa determinada área. Pronto, É isso. objetivamente. É isso. Ok? Bem, Ângelo. Muito bem, Obrigada. muito bem. Este debate, afinal, teve muita importância, porque efetivamente até temos a sorte de ter aqui hoje o Ernesto, que tem Ernest, é verdade. experiência do outro lado do mundo, portanto, e que estamos a anos-luz, e que de facto isto só prova de que este debate é importante, nós começamos a consciencializar-nos disto. Um, quero dizer para quem está cá há menos tempo, de que essa história da carteira profissional do setor imobiliário já existiu em Portugal. Até 2010, havia duas categorias de profissionais do imobiliário, que eram os mediadores, no fundo, de pessoas imobiliárias, que eram os detentores, e continua a ser, da licença AMI, que é a licença que permite mediar ou fazer mediação imobiliária, e existia, até 2010, a carteira profissional de angariador imobiliário. O angariador imobiliário tinha que estar ligado a uma mediadora, e por causa da utilização da licença AMI, tudo isto estava muito bem organizado, porque o mediador sabia exatamente qual era o seu papel e o angariador sabia exatamente qual era o seu papel. O mediador era o responsável de toda a legalidade da transação, que continua a ser o que acontece com as imobiliárias, portanto, por causa da licença AMI. É obrigado, era obrigado e continua a ser a reportar ao INPIC, que é o instituto que regula a mediação imobiliária, todas as transações. É evidente que não era em 48 horas, mas todos os meses, portanto, era 45 dias, e continua a ser também. Todas as transações têm que ser reportadas ao INPIC,
tudo o que está angariado também tem que ser registado no INPIC. Isso é o papel do mediador, que é a imobiliária, que é o CES. Mas depois havia o angariador. Ao angariador, o que é que lhe é permitido? É permitido trabalhar o cliente, trabalhar no terreno, fazer a angariação, por isso é que diz angariador, e aqui sempre foi assim, embora nós em Portugal e na Europa nunca pensasse, na Europa, vá lá, como diz o Edmundo, na Europa mediterrânica, Europa, Portugal, Espanha, de certa forma Itália e Grécia, porque na França já é diferente. Já é diferente. O que é que acontece? Sempre foi assim, só que nós aqui pegámos sempre pelo lado mais, pelo lado que fomos treinados, no fundo, que era, bem, ser angariador significa angariar casas, significa trabalhar proprietários. Não, na altura já, ser angariador imobiliário significava trabalhar clientes. Agora, nunca ninguém se especializou a trabalhar clientes compradores, porque na altura nós éramos treinados e fomos todos treinados para trabalhar clientes vendedores, que era angariar, porque era preciso produto. Ora, é neste ponto que eu queria chamar a atenção. Muito bem, é evidente que não vamos aqui agora ter a ousadia de repente termos a pizza pronta. Porquê? Porque há aqui muitas fatias e muitos ingredientes que não é possível porque não depende de nós. Não depende de nós agora exigir que para o próximo ano, 2026, que nós tenhamos de ter uma licença profissional, uma carteira profissional para trabalhar. Não depende de nós, depende do governo, depende da Assembleia da República e depende da legislação. Quem aboliu a legislação que eu acabei de falar, agora tem que olhar e ver o que é que aconteceu e se isso foi benéfico ou não para o setor. No meu ponto de vista, não foi. Foi muito prejudicial. Agora, cabe a nós profissionais unir-nos em comunidade, começarmos poucos, porque isto é sempre assim, mas começarmos a falar e a entender-nos. Os códigos de ética não precisam estar na lei. Os códigos de lei, a ética é feita por nós. Então, se nós estivermos imbuídos no mesmo espírito, se estivermos imbuídos com os mesmos objetivos, se estivermos imbuídos com os mesmos valores, começamos a criar um movimento pequeno que vai crescendo e o objetivo qual é? É pressionar, é começarmos a organizar-nos de forma a pressionar o Parlamento, que em Portugal é assim, não é o Governo, o Parlamento, a começar a discutir estes assuntos e a regularizar a nossa atividade. Eu lembro que todas as carteiras, todas as classes profissionais em Portugal, nomeadamente a classe profissional, por exemplo, dos arquitetos, dos engenheiros, dessas coisas todas, nasceram assim, nos anos 80. Nunca ninguém se preocupou se o arquiteto era arquiteto ou se era desenhador, como na altura a gente chamava, não é? O arquiteto era um desenhador. Porquê? Porque não havia, não havia um curso de arquitetura onde toda a gente era desenhador. Agora, e já agora, aqui a amiga da Paula, a Helena Roseta, que era arquiteta, deu como missão e pôs aqui, deu muito a isso, para quê? Para começar a criar a ordem dos arquitetos e depois criar condições para que a Assembleia da República regulasse isso. Ora, essa é, no meu ponto de vista, o nosso trabalho. Claro que o nosso trabalho, a palavra MLS, eu acho que deve ser a única coisa que nos vai unir. Mas criar esse trabalho. Para quê? Para que lá no futuro, daqui a 10 anos, ou daqui a 5 ou 6, nós estejamos no patamar dos Estados Unidos e no Canadá, que é aquilo que o Ernesto disse. Existem as regras, existe a carteira profissional, existe tudo e a partir daí está tudo pronto. Agora, nós temos que o alimentar. Já agora, outra questão que eu queria E tem chamar a que se atenção é começar. que um MLS começa do zero. É uma ferramenta que está vazia e que nós temos que alimentar. Então, se nós começarmos a alimentar por aquilo que é-nos útil, e se nós conseguirmos agregar tudo que anda espalhado por grupos do WhatsApp, por um conjunto de outras ferramentas, que agora apareceu uma outra, que é o Cycle, ou não sei das quantas, que também já estou a tentar unir as pessoas, e isto nada mais, nada menos criar comunidade. Então, nós primeiro já somos uma comunidade. Todos nós aqui somos uma comunidade que estamos dentro da mesma comunidade. Somos independentes. Agora,
aqui a ideia e o contributo e o desafio é criar uma comunidade para fora da nossa comunidade e juntar à mesma comunidade, embora essas pessoas estejam dispersas por outras marcas, por outras redes, por outras empresas, mas que no fundo somos todos profissionais. Então, vou passar aqui a palavra ao Ernesto, que é mal levantada, mas esta era a reflexão e foi o objetivo que nos uniu durante 2 anos. Aqui um grupo muito pequeno dos mentores, eu, a Paula, o Fernando, de certa forma o Bruno também depois entrou, para nós criarmos a tal comunidade e então trabalhámos nisto. Começámos pela educação, lá está, pela formação, começámos por estes ciclos e agora vamos evoluir para um contributo em que nós podemos ter uma ferramenta colaborativa em que tenha como base as regras do MLS, que vão ser abertas por subscrição a quem quiser aderir voluntariamente, mas que são obrigados a cumprir um conjunto de regras para que isto funcione bem e para que, dentro de alguns anos, então a gente possa ter poder, possa ter a comunidade grande e podermos influenciar os legisladores para que a nossa atividade seja regulada. Ernesto. Tu disseste, quer dizer, vocês têm que compreender que eu já estou envolvido nisso no Grupo Internacional da MLS já há 3 anos. E falamos de governo e os custos, e quer dizer, para fazer uma associação tem que ser uma companhia sem lucros, whatever, tem que criar isso tudo. Uma associação sem fins lucrativos. Sim, isso tudo. Então, é que não é necessário, é como o David falou dos engenheiros ou dos arquitetos, não sei o que mais, eu não sei se for obrigatório e é controlado pelo governo, é um privativo, é que nem um clube, eu vou jogar golfe, tenho que ir golfe, que eu pago e entro, e outros são privados, tenho que pagar muito mais, tenho que pagar para ser membro, tenho que gastar não sei quanto, e ainda tenho que pagar para jogar golfe, quer dizer, you have to pay to play. Quer dizer, se queres ser membro de um MLS Portugal, right? Já temos aqui o mlsportugal.com, já está gravado, quando a gente tiver isso para a frente, mas o problema é que quando não haver este membership, essa associação, essas coisas, e todo mundo concordar assim, ok, eu sou membro daqui e prometo fazer assim, e se eu não fizer, fora. Está a compreender? Então tem que começar por aí é que vai começar. Então é falando, tendo essas reuniões e convidar o pessoal, e vamos chegar a um ponto, vão acordar, porque também já vou dizer, nos últimos 3 anos, várias pessoas que eu fui falar que eu achava que podiam ser excelentes para ser membros disso tudo, eles não querem. Exatamente. Os brokers não querem. Exatamente. Está a compreender? Eles querem de jeito exatamente que eles querem controlar tudo da maneira que quer fazer como eles quiserem. Para mim, há muitos anos que esta discussão é assim. Eu dizia em 2014 isto. No dia que se quiser criar um MLS em Portugal de imobiliárias, é muito simples. Convidamos os 4 para um almoço. Desde que eles entendam, o MLS está criado. Quem eram os 4? Eram as 4 maiores redes que trabalhavam em Portugal naquela altura. Pronto, mas porquê é que isso não acontece? Porque eles não querem. Não dá jeito. E nunca vão querer. E nunca vão querer. O MLS é que nem os apóstolos. Começou com 12. A gente começando aí com uma dúzia deles. O meu mentor dizia assim, queres mudar o mood? Começa com 10%. Exatamente. Se a Paula diz que tem 60k, então vamos começar. Nem precisa 6.000. Até 600 já era o suficiente. 1%. Se a gente até começasse com 60 já era bom. Já 60 pessoas se entendiam. Ernesto, quando o David está a dizer na situação, e eu entendo o que tu estás a dizer, a nível dos advogados, da ordem dos advogados, a ordem dos contabilistas, o que é que acontece? A pessoa não pode exercer a profissão sem estar inscrito na ordem, e a ordem tem um código de conduta, tem um código de profissão, e se desrespeitar, o que é que vai suceder? Vai exatamente ser sujeito à avaliação do erro que teve e pode ter sanção disciplinar.
que é o que acontece exatamente na ordem dos engenheiros, na ordem dos advogados. Sim, senhora, quando tu ouves, há uma pessoa que se formou em advogado, mas é o quê? É jurista. Significa o quê? Não concorreu à ordem e não concorrendo e tendo passado nos exames da ordem, não tem capacidade para ir fazer representação junto do tribunal. Ou seja, ele pode submeter papéis ao tribunal, mas não pode ir fazer barra de tribunal, não pode ir falar lá para dentro, ok? Apesar de ter tirado o curso de Direito. Nada lhe tira todo o estudo que ele fez. E daí é que é complicado num país como o nosso, em que cada um olha para a sua barriga e é muito, por vezes é difícil o trabalho cooperativo e o trabalho colaborativo, é que nem é cooperativo, é colaborativo, ok? Portanto, normalmente aqui eu costumo dar o exemplo mais simples, que é o cinto de segurança. No início, quando se deu o cinto de segurança, saiu a legislação, a coima era baixinha, então ninguém utilizava o cinto de segurança. E aquilo é uma seca, ninguém põe. Quando a coima passou a ser muito elevada e obrigatória e tudo o resto, toda a gente começou. E hoje em dia a coima voltou a ser baixinha, mas toda a gente já chega ali e põe o cinto de segurança. Portanto, isto tem que ser emanado política, tem que ser criada a associação, mas tem que haver exatamente um processo legislativo que diz isto passa a vigorar desta forma. E a nossa profissão necessita de um cariz também para haver aqui uma certa obrigação e uma certa limpeza. Mas pronto. Mas isso ainda vão demorar muitos anos porque os interesses instalados também dá muito jeito. Repara, dá jeito aos advogados funcionar, dá jeito a quem não queira faturar por outra forma. Portanto, isto dá muito jeito a muita gente. Essa é que é a realidade. Bom, Com o mas dedo há na ferida. uma coisa é certa, temos que começar por algum lado. Claro que sim. Exatamente, tem que começar por algum lado. E tem um custo. Exatamente. Eu tive em Lisboa 3 vezes com um grupo de pessoas que queriam pôr um MLS, eram mais quase 2 dúzias de pessoas, aquilo era comer e beber, não sei o que mais. E depois tínhamos ali 3 horas de reunião e depois era só 5 minutos falando no próprio sentido, mas não coisa. Mas é o tal coisa. Tem um custo. Tem que registrar, tem que fazer isso tudo, sim. Tem que preparar a documentação, tem que pagar uma pessoa full-time, que é um administrador, e tem coisa. Mesmo que eu fosse voluntário, ou a gente, por exemplo, todos estão aqui, são os membros, whatever, os diretores dessa coisa, e ninguém recebe um cêntimo, tudo bem, é normal. O MLS, normalmente, a associação, os presidentes e aqueles, têm alguns benefícios, talvez pagam um almoço ou qualquer coisa, mas não têm salário. Eles trabalham é voluntário. Sim. Quer dizer, tem que começar por aí. Tem que começar por aí porque para exatamente quem é que, se fizeres mal, o David faz alguma coisa errada, quem é que vai atrás dele? Ninguém. Quer dizer, e depois, quando tiver isso na mão, foi estamos a falar onde é que foi? Romênia, o rapazito que fez na Romênia, ele começou e foi falar com o governo e lá explica, o gajo mesma coisa no Egito, que foi o primeiro broker do Egito, foi a mesma coisa. Ele foi lá ao governo e disse, olha, isso é os benefícios. E lá eles concordaram, conseguiram vender. Mas como aqui, para mudar isso, essa coisa toda, eu, como não sou político, não tenho paciência para sofrer essa gente. Quem me conhece sabe que eu tenho o meu fuso é desse tamanho, né? Não tenho... O teu pavio, costuma-se dizer, o teu pavio é curto. Meu pavio é super curto, right? Eu não tenho paciência para sofrer tolos. Então não me meto nisso. Quer dizer, então tem que começar a gente mesmo, e depois vamos atrair, é como a XP, é uma excelente companhia, temos os nossos problemas, óbvio, e se não tivermos aqui acreditar no coisa, isso logo entra e sai, é o que está a acontecer. É verdade. E nós temos uma surpresa. Exatamente. Ora, E nós temos uma surpresa. ora, Ok? como há malucos, David. como há malucos que às vezes também não gostam, é que estão dispostos a pagar o preço e estão E dispostos andar para a frente? e estão dispostos a dar algo de si para a comunidade sem pedir nada em troca. E, portanto, aqui ninguém vai pedir nada em troca. A única coisa que estamos a trabalhar, que vamos a trabalhar, foi para contribuir para o primeiro passo, para que isto possa depois, passo a passo, irmos para a frente. Então, a surpresa é o seguinte. Eu, e aqui um grupo, o Edmundo e a Paula, e mais um conjunto de outras pessoas, temos estado a trabalhar voluntariamente, com a nossa experiência, para esta ideia.
Só que havia aqui uma situação que era como é que isto se operacionalizava. E isso ia custar uma fortuna, como diz o Ernesto, só para criar uma ferramenta que permitisse nós criar esta comunidade de forma como ela devia de ser, com os princípios básicos para que tudo isto houvesse segurança, isto ia custar uma fortuna e era incompatível. No entanto, lá está, o espírito da comunidade faz com que a gente conheça outras pessoas que também trabalham da mesma forma. Então, eu tive a sorte de, numa viagem que tive por convite da EXP Espanha, no início do ano, ir à Espanha, lá colaborar com eles, contribuir com eles, lá no evento deles, e conheci o senhor que chama-se Zé Luís, que é espanhol, e que tem exatamente a mesma missão em Espanha, que tem uma imobiliária independente, mas que há 6 anos que está a trabalhar e que esteve a trabalhar para, no fundo, unir e debater o mesmo assunto em Espanha, porque a realidade espanhola ainda é pior que a nossa, porque nós somos nós somos um país, mas somos unidos, não é? Em Espanha é um país que é desunido, porque é um país que tem um conjunto de autonomias e eles não se entendem uns com os outros, então aquilo lá é pior. Então, unimos esforços e ele estava a conceber uma ferramenta que ele conseguiu atrair um conjunto de empresários e um conjunto de investidores que investiram alguns milhões de euros já na ferramenta e unimos esforços e então estamos a trabalhar para que, utilizando a mesma ferramenta que eles já utilizam, porque eles estão muito mais, são 6 anos de trabalho já, aproveitando toda a tecnologia que, entretanto, apareceu e que possa e que vai ajudar em muito a aceleração deste processo, então nós estamos em condições de, não dizendo que ainda, porque tudo isto está a ser testado e preparado, mas estamos em condições de dizer que estamos em condições de oferecer à comunidade que está a nascer agora aqui, que estamos a tentar atrair, uma ferramenta que vai permitir, passo a passo, então, nós criarmos o tal futuro verdadeiro MLS e criarmos a tal futura organização que nos permita depois influenciar a Assembleia da República em Portugal. E eu quero dizer que hoje a tecnologia também nos permite isso. Agora precisamos é que as pessoas estejam elucidadas, saibam que portanto, saibam o que querem para depois as coisas serem sérias. Porque hoje é fácil, nós podemos criar uma petição, online dentro dos profissionais e com essa petição podemos chegar à Assembleia da República e obrigá-los a discutir este assunto. E eu acredito que se nós conseguirmos fazer isso rapidamente, a Assembleia da República vai legislar, porque no fundo vai repor aquilo que nos foi tirado. Para isso, é preciso que a gente comece a criar a comunidade, é preciso que a gente consiga pelo menos 6.500 inscrições nessa petição devidamente validadas e que todas essas pessoas concordem com o texto da petição e com aquilo que vamos defender, e com essa petição, então no futuro a gente vai conseguir fazer com que a Assembleia da República debata isso e crie legislação que permita criar, entre aspas, a ordem dos consultores imobiliários. Ok? E, portanto, eu acredito nisso e, então, a surpresa é esta. Vou-vos obrigar a ouvir um bocadinho de espanhol e dar aqui um cheirinho daquilo que nós vamos estar em condições de, até ao final do ano, vos apresentar como uma proposta de solução para iniciarmos este processo. Ora, só aqui um bocadinho. Espera aí, que ainda não está, que eu esqueço-me sempre de pôr o som nisto. Ora, vamos lá então. Hoy te voy a contar algo que puede cambiar la forma en la que llevas tu agencia inmobiliaria. El CRM inmobiliario de Unidos por el Éxito es una plataforma pensada para lo que más cuesta en este sector, tenerlo todo centralizado. Gestionas tus inmuebles, tus clientes y además automatizas tareas que te quitan un montón de tiempo.
Y lo mejor es que incluye herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a tomar decisiones más rápido, hacer seguimientos inteligentes y no dejar escapar ninguna oportunidad. Lo que más me gusta es que está diseñada para ayudarte a vender más. De verdad, ahorras tiempo, mejoras tus procesos y tienes acceso a funciones avanzadas que te hacen destacar en el mercado. Sí, destacar de verdad, no simplemente ir tirando. Es como tener un copiloto digital que entiende perfectamente cómo trabajas. ¿Y sabes qué? Puedes probarlo gratis durante 30 días, sin compromiso. Y no solo eso, accedes a formación exclusiva y a una comunidad de profesionales que ya están transformando su forma de trabajar. Así que, si notas que tu agencia necesita un empujón, este es el momento. Pruébalo, descubre todo lo que puedes lograr con Unidos por el Éxito. Ao final desse vídeo, você vai perceber que os ricos chegaram onde estão porque Espera aí que não sei porquê. Ok. Muito bem. Então, não sei se perceberam o que é que o miúdo estava a dizer, mas no fundo é o resumo daquilo que nós temos aqui a tentar discutir. Existe uma ferramenta que foi desenvolvida em Espanha, que está a ser adaptada para Portugal, e o objetivo qual é? É dentro da mesma ferramenta nós conseguirmos ter tudo devidamente legal para Portugal, que é cumprir a legislação portuguesa, segurança na informação, ser uma ferramenta que vai unir e que vai dar por subscrição e admissão qualquer profissional imobiliário fazer parte desta comunidade, que tem que cumprir um conjunto de regras e que dentro dessa ferramenta está tudo centralizado. Vai estar centralizado, quer seja a escola do imobiliário, que no fundo é a Invictus Academy, que é o que nós estamos a trabalhar. Vai estar centralizada toda a informação que pode ser partilhada e que vai ser trabalhada, quer seja em off-market, quer seja para divulgação para externo. Cada usuário vai ter um site próprio incorporado que depois pode e deve promover os imóveis no mercado para atrair leads para os seus imóveis, onde toda a informação, todos os imóveis são partilhados e toda a informação relevante, como estávamos aqui a discutir, toda a informação para nós fazermos estudos de mercado é centralizada e que através de inteligência artificial vai ser muito simples nós registarmos tudo. Como disse a Paula há bocado, basta uma simples conversa com o telemóvel e toda a informação é registada lá sem a nossa intervenção. E tudo isto vai nascer, já está a funcionar em Espanha desde maio e vai nascer em Portugal nos próximos meses. Agora, há aqui uma coisa muito importante. Quando ela nascer, ela vai estar vazia. Não vai lá ter nada. Temos de ser nós a alimentá-la com toda a informação relevante e toda a informação necessária para depois aquilo funcionar. Ora, para isso é preciso que todos nós estejamos imbuídos com o mesmo espírito e todos nós acreditemos que estamos a contribuir e a construir algo para o futuro do nosso setor e do nosso negócio por aí. Esta ferramenta não é uma ferramenta própria nossa, ela vai ser de acesso a qualquer profissional, independente de ser da EXP, de ser fora da EXP, de pertencer a uma rede ou a outra. Aqui não importa nada. Porquê? Porque aqui o que interessa é o profissional. Depois, a questão legal da faturação não passa por nós. Passa pelas empresas que nós representamos. E aí, cada um tem que ser responsável e aí tem que haver da parte do usuário a responsabilidade de fazer depois do trabalho, de pôr as empresas em parceria umas com as outras através de protocolos de parceria, que é como funciona agora. Portanto, esta ferramenta não é uma ferramenta é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de centralização da informação, é uma ferramenta onde nós vamos começar a alimentar todos para termos tudo, para podermos evoluir no setor, para podermos criar a tal comunidade de profissionais. No futuro, isto se poder chamar um verdadeiro MLS, mas a questão da faturação não tem a ver connosco.
tem a ver com o tempo todo da licença amigo. E, portanto, a partir daí, cabe a nós o levarmos e fazermos o trabalho que fazemos até agora, que é pôr as empresas umas com as outras, a colaborar umas com as outras. E se calhar vamos contribuir para que aquilo que dissemos há bocado, que é a empresa eles não querem se juntar, nós como profissionais vamos obrigá-los pelo menos a cooperar. Porquê? Porque nós como profissionais, se eu faço um negócio partilhado com alguém da Remax, o que é que acontece? Vai obrigar a que haja um protocolo de partilha entre a EXP e a Remax. Ou se eu faço um negócio com a 121, com um colega da 121, que para mim é um colega, vai obrigar a que haja um protocolo de partilha entre a 121 e a EXP. E assim sucessivamente. Portanto, nós vamos a partir daqui contribuir para que tudo isto haja mais cooperação, mais colaboração e mais comunidade. Então, esta ferramenta vai ser utilizada a partir de que ela seja lançada para todos aqueles que se queiram unir a nós e todos aqueles que queiram trabalhar na criação desta comunidade. Era isto que eu queria, era esta a surpresa e era isto que eu queria contribuir. E já passámos o tempo, portanto, vou agradecer à Paula todo o trabalho que tem feito neste processo. Também quero-vos dizer que a Paula como disse o Ernesto, é a pessoa que é guardiã da ferramenta, é a pessoa que vai estar sempre a ver e a monitorizar toda a informação e é a pessoa que vai obrigar as pessoas, entre aspas, a cumprir. Porque eles que não cumprir vão ser convidados a sair fora para não pôr em perigo e não pôr em risco o nosso objetivo, que é esse. E, portanto, olha, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes, pela colaboração, pelo contributo que deram e esperamos mais uma vez aqui na Invictus Academy que nós estejamos a contribuir passo a passo para o melhoramento do nosso setor, a dignificação da nossa profissão e também fazer com que todos nós estejamos muito mais profissionais, muito mais produtivos e, no fundo, tenhamos muito mais sucesso. Um abraço a todos e até à próxima oportunidade, que será daqui a 15 dias com um outro tema e com outro mentor. Um abraço. Um abraço, bom fim de semana e bons Obrigado, bom negócios. trabalho a Bom todos. dia. Vá.